Pauta da reunião ordinária em 16/9/2025. Convido os vereadores para tomarem assento em seus lugares. Solicito ao secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores na sessão ordinária do dia 16 de setembro de 2025. Admardo Antônio Schwab. Presente. Álvaro Ribeiro Lima. Presente. Fábio da Silva. Presente. Francisco Mendes Teixeira. Presente. João Paulo Lobaco Salazar, presente. José Fernandes Bahia. Presente. José Maurício da Silva. Presente. Rosângela Gonçalves Maciel. Presente. E Sérgio Dias. Presente. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Reduto, declaro abertos os trabalhos. Leitura da ata do dia 2 de setembro de 2025. Ata suscita reunião ordinária da Câmara Municipal de Reduto, Estado de Minas Gerais, aos 2 dias do mês de setembro de 2025, às 19h07, na sede da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais. Reuniram-se os seguintes vereadores, sob a presidência do vereador Francisco Mendes Teixeira, os senhores vereadores Admardo Antônio Schwab, Álvaro Ribeiro Lima, Fábio da Silva, Francisco Mendes Teixeira, João Paulo Lobaco Salazar e José Fernandes Bahia. José Maurício da Silva, Rosângela Gonçalves Maciel e Sérgio Dias. O senhor presidente solicitou ao secretário para que procedesse a leitura da ata do dia 19 de agosto. O senhor presidente submeteu a ata de discussão e votação. O senhor presidente declarou a ata aprovada. Os trabalhos do dia foram conduzidos com a seguinte pauta: oração pelo vereador Admardo Antônio Schwab, projeto de lei número 012/2024, de autoria da prefeita municipal, que estabelece proposta orçamentária estimada a receita e fixando a despesa do município de Reduto para o exercício de 2026. Projeto de lei número 013/2025, de autoria da prefeita municipal, institui o plano plurianual do município de Reduto, Minas Gerais, para o quadriênio 2026-2029 e das outras providências. Projeto de lei número 014/2025, de autoria do vereador Fábio da Silva, dispõe sobre a publicidade da lista de espera do tratamento fora do domicílio, TFD, no município de Reduto, Minas Gerais, e das outras providências. Leitura das indicações número 13, 14 e 15, de autoria do vereador José Fernandes. Leitura do requerimento número 08/2005 e 09/2025. Leitura do convite da Secretaria de Educação, comunicando ao plenário sobre o veto do Poder Executivo às emendas aditivas, número 01/2025, 02/2025 e 03/2025. Aos projetos de lei número 005/2025, dispõem sobre as diretrizes orçamentárias do município de Reduto para o exercício de 2026 e das outras providências, o qual será encaminhado para as comissões especiais a ser designado pelo presidente, na forma regimental. Palavra ao senhor Manuel Domingos Filho, na tribuna popular. Palavra ao senhor Luciano de Paula Ferreira. Foram aprovadas as indicações número 013/2025, 014/2025 e 015/2025, por todos os vereadores. Também foram aprovados o seguinte requerimento, número 08/2025 e número 09/2025, por todos os vereadores. O senhor presidente encaminhou o projeto de lei número 012/2025 e o 013/2025 e o 014/2025 para as comissões. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Fábio da Silva, Rosângela Gonçalves Maciel, José Fernandes Bahia, João Paulo Lobaco Salazar, José Maurício da Silva, Álvaro Ribeiro Lima e Admardo Antônio Schwab. E o senhor presidente Francisco Mendes Teixeira. A índice da palavra da reunião será anexada em mídia digital e audiovisual para a ata minuciosa. Nada mais havendo a se tratar com a chamada final com os mesmos vereadores presentes no início. O senhor presidente encerrou a sessão, do que para constar lavou essa ata. Vereador Francisco Mendes Teixeira, presidente.
Vereador João Paulo Lobac Salazar, secretário. Reduto, 2 de agosto de 2025. A ata está em discussão e votação. Os que tiverem de acordo, permaneça como estão, e os que tiverem contra, pode se manifestar. A ata está aprovada. Oração pelo vereador Edmar Antônio Schwaber. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviastes aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós. Nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, o Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor. E faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos e de toda acepção de pessoas, da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Leitura das proposições apresentadas à mesa. Leitura do ofício número 013 do vereador Fábio da Silva. Ofício do vereador Fábio da Silva, número 013/2025. Reduto Minas Gerais, 15 de setembro de 2025. A excelentíssima senhora Cíntia de Mato Mesquita, prefeita municipal de Reduto, Minas Gerais. Assunto: reiteração e reforço de solicitação de informações, projeto Sentinela. Excelentíssima senhora prefeito, cumprimentando-a cordialmente, vim por meio deste expediente reiterar com máxima ênfase e requisição anteriormente formulada no ofício número 003/2025, concernente à execução do Sistema Integrado de Segurança, projeto Sentinela, objeto do contrato administrativo número 027/2024. A matéria em questão reverte-se dos incontornáveis relevância social, haja vista, trata-se de investimento público, diretamente voltado à preservação da ordem das pessoas e proteção do patrimônio coletivo, razão pela qual é de suma importância para o fornecimento das informações requeridas. Assim, a par das indagações já consignadas em ofício antecedente, estamos, Vossas Excelências, a se manifestar sobre os seguintes pontos específicos: informações complementares sobre a execução e destinação dos bens. Primeiro, se já foram eventualmente entregues ao município a Câmara de Monitoramento contratadas. 2. Cópia das notas fiscais correspondentes à aquisição dos equipamentos. 3. Registro fotográfico do local de armazenamento dos bens, caso ainda não se encontre devidamente instalado. 4. Indicação. Preciso de cronograma atualizado para instalação efetiva
entrada e operação do sistema. 5. Informação de eventuais estraves administrativos, técnicos ou financeiros que esteja a obstaculizar a plena execução do projeto. Informações já requeridas em ofício anterior. Qual o status atual da execução do contrato que quais etapas foram concluídas? 2. Qual o prazo previsto para a instalação das câmeras e entrada e funcionamento do sistema? 3. Houve contratação da empresa para a execução do serviço? 4. Existe alguma pendência administrativa ou técnica que seja atrasada a efetivação do serviço? Cópia do ofício número 003/2025, vereador Fábio da Silva. A presente reiteração busca resguardar, sobretudo, a transparência na aplicação dos recursos públicos e a pronta disponibilização de serviços essenciais à comunidade redutense, na expectativa de que Vossa Excelência se atende a este pleito com a devida atenção que a matéria requer, renovando o protesto de elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, Fábio da Silva, vereador, e Rosângela Gonçalves Maciel, vereadora. Leitura do ofício número 014 do vereador Fábio da Silva. Ofício do vereador Fábio da Silva, número 014/2025, Reduto, Minas Gerais, 15 de setembro de 2025. Ao excelentíssimo senhor Francisco Mendes Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais. Assunto: requerimento de abertura de processo de investigação por omissão do Poder Executivo Municipal contra as informações requeridas. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste expediente com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, no artigo 70 da Constituição Federal e nas disposições da Lei Orgânica Municipal. Requer a leitura em plenário e a devida apreciação deste ofício, a fim de que seja instaurado um processo de investigação por parte dessa Casa Legislativa, em razão da reiterada ausência de resposta da Prefeitura Municipal de Reduto, Minas Gerais, aos diversos ofícios anteriormente encaminhados, todos requerendo informações e providências sobre questões de relevante interesse público. É dever constitucional do Poder Legislativo exercer o controle externo da administração pública, conforme dispõe no artigo 31 da Constituição Federal, cabendo à Câmara Municipal a fiscalização dos atos do Executivo, especialmente quando há indício de omissão ou descumprimento de seus deveres legais. Considerando que já foram enviados inúmeros expedientes à Prefeitura, sem qualquer retorno, resta caracterizar a resistência injustificada ao poder de transparência e colaboração com o Legislativo, circunstância que, se por si, já enseja a necessidade de investigação por esta Casa, para resguardar a legalidade, a moralidade administrativa e o interesse da coletividade. Diante do exposto requerimento, a Vossa Excelência: primeiro, que este ofício seja lido em plenário na próxima sessão ordinária. 2. Que seja deliberada a abertura de um processo de investigação parlamentar acerca da conduta da Prefeita Municipal de Reduto, em razão de omissão diante dos diversos ofícios encaminhados. 3. Que seja adotadas as providências cabíveis para assegurar os cumprimentos das prerrogativas dessa Câmara Municipal, na certeza de poder contar com a atenção de Vossa Excelência e dos 9 vereadores dessa Casa Legislativa, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Anteciosamente, vereador Fábio da Silva e vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Leitura do parecer da Comissão Especial sobre a análise do veto às emendas. Aditivas, número 01, 02 e 03. Parecer das comissões especial.
Emenda. Concluir pela manutenção dos vetos às emendas aditivas, número 01, 03, e da rejeição do veto à emenda aditiva, número 2. Assunto: análise do veto do Poder Executivo às emendas aditivas, né, número 1, número 2 e número 3, ao projeto de lei número 05/2025, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício de 2026. Relatório. Trata-se de comissões especiais criadas com a finalidade de emitir parecer sobre o veto do Poder Executivo, as emendas auditivas, número 01, 02 e 03, ao projeto de lei de diretriz orçamentária, conforme determinada o artigo 225 do Regimento Interno. Por intermédio do ofício número 147/2025, de 21 de agosto de 2025, o Poder Executivo comunicou os vetos às emendas sob a alegação de inconstitucionalidade e inconveniência. Em síntese, são os fatos. Fundamentação. No que os aspectos de competência dessa comissão, esclarece-se que o veto às proposições pode ser de duas naturezas: veto jurídico e veto político. Em resumo, o veto jurídico decorre da alegação da contrariedade entre a legalidade e a Constituição Federal. Já o veto político tem por fundamento eventual contrariedade ao interesse público. O Poder Executivo alega que as referidas emendas interferem no planejamento orçamentário a cargo deste, assim como represente ônus excessivo, tem que mobilizar os servidores para a realização de relatórios, além do já exigido pelo LRF. Preliminante, deve-se destacar que não há inconstitucionalidade na apresentação de emenda por parte do Poder Legislativo a projeto que se trata de matéria orçamentária, e esta Casa, o espaço adequado para aperfeiçoamento da legislação municipal sobre todos os aspectos, sobretudo no que diz respeito ao orçamento público municipal. Conforme o artigo 166 do inciso 2 da Constituição Federal, tanto o projeto de lei do PPA como o da LDO e LOA pode-se sofrer emenda no Legislativo. Muito embora a exigência de determinadas restrições, observe que o artigo 166 do inciso 3 da Constituição Federal disciplina a apresentação de emendas em matéria orçamentária, tendo como uma das hipóteses a correção do erro ou omissão. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, à diretriz orçamentária, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Inciso 3. A emenda do projeto de lei do orçamento anual ou no projeto que modifique somente pode ser aprovado caso seja relacionado com a correção, erros ou omissão, ou com dispositivo de texto do projeto de lei. No caso, em exame, a emenda modificativa número 01, recomendada pela assessoria contábil, se justificou em decorrência do fato que conquadra metas e prioridades da administração. Foi apresentada zerada na audiência pública, realizada em 10/6/2025. A emenda objetiva, portanto, corrige erro ou omissões no anexo do projeto em relação às metas e prioridades, situações reconhecidas pelo ILMO, contador do Poder Executivo, quando a exposição na audiência pública citada. Portanto, afasta-se argumentos de inconstitucionalidade da matéria. De outro lado, que diz respeito ao aspecto político, exceto que se trata de orçamento para execução de política pública. Tem o Poder Executivo dentro da determinada margem. A faculdade de priorizar determinadas ações em detrimento de outras, o que posteriormente foi informado com a apresentação de protocolo em apartado para atualização do anexo zerado, protocolo número 071.
Ante o exposto por conveniência e oportunidade, opina-se pela manutenção e veto à emenda aditiva número 1. A emenda aditiva número 2/2025 possui o seguinte teor. Inciso 3. O Poder Executivo publicará no portal eletrônico da Transparência do município, trimestralmente, relatório detalhado com a evolução das despesas, como pessoas secretárias indicados, crescimento e motivação do aumento e medidas de controle. Por sua vez, a emenda aditiva número 03/2025 objetiva acrescenta o dispositivo com o seguinte teor. Inciso 6. Todas as alterações no quadro de detalhamento da despesa, QDD, deverá ser publicada mensalmente no portal eletrônico da Transparência do município, com identificação da dotação alterada, justificativa técnica e impacto fiscal. O Poder Executivo vetou ambas as emendas, sob a alegação de que a Câmara Municipal não pode impor outros tipos de prestação de conta, que não são delimitadas pela Constituição Estadual ou pela Lei de Responsabilidade Fiscal, além de possível sobrecarga operacional ao servidor do município executivo. Com a relação referida em emendas, observe-se que a ambas almeja confere maior transparência durante a execução do orçamento público, o que se encontra com consonância com os princípios da administração pública e demais mecanismos de controle previstos na Constituição Federal. Não há, portanto, que se fale em inconstitucionalidade. De outro lado, sob o ponto de vista operacional, reconhece-se que em um momento de adaptação à gestão pública, a exigência de publicação mensal com relação ao quadro de detalhamento da despesa pode gerar sobrecarga, razão pela qual se conclui pela manutenção do veto, com relação à emenda aditiva número 03/2025, por conveniência e oportunidade. Por fim, com relação à emenda aditiva número 02, opina pela rejeição do veto, uma vez que o relatório trimestral sobre a evolução da despesa com pessoal pode ser elaborado a partir de dados facilmente extraídos do sistema de gestão do Poder Executivo, além de ser tratada como especial relevância na Lei Complementar número 101/2000, artigo 59 da LRF. Conclusão. A conclusão pela manutenção de veto em relação às emendas aditivas número 01 e 3 se dá pelo acolhimento dos aspectos políticos. Isso é por conveniência e oportunidade em decorrência da compreensão do período de adaptação às novas medidas de transparência podem demandar a concentração de esforços. Portanto, as comissões, por unanimidade, concluiu para a manutenção do veto as emendas auditivas número 01 e 03, por conveniência e oportunidade, bem como rejeição do veto à emenda aditiva número 2. Sala das Comissões, 15 de setembro de 2025. Projeto de Lei número 014/2025. Projeto de Lei número 014/2025. Dispõe sobre a divulgação pública da lista de espera do tratamento fora do domicílio, TFD, no município de Reduto, Minas Gerais, e das outras providências. Autoria, vereador Fábio da Silva. Leitura da denúncia do senhor Luciano Luiz de Paula. Vou ter que ler as emendas primeiro aqui. Tem. Reunião de comissões. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente, vereador Fábio da Silva. Vice-presidente, vereador Sérgio Dias. Relator, vereadora Rosângela Gonçalves Maciel. Suplente, José Fernando Bahia.
Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Conta. Presidente, vereador Admar Antônio Schwab. Vice-presidente, vereador Álvaro Ribeiro Lima. Relator, vereador José Maurício da Silva. Suplente, vereador João Paulo Lobaco Salazar. Assunto, projeto de lei número 014/2025. Dispõe sobre a publicidade da lista de espera do tratamento fora do domicílio, TFD, no município de Reduto, Minas Gerais. Relatório. Trata-se de projeto de lei que objetiva compelir o município de Reduto, Minas Gerais, a divulgar a lista de espera do TFD, para permitir o controle e transparência. No termo do artigo 94, inciso 3 do regimento interno dessa Casa, compete-se à Comissão de Legislação e Justiça manifestar sobre a constitucionalidade, legalidade, juridicidade das proposições legislativas. Por sua vez, as comissões de fiscalização financeira e orçamentária e tomada de conta têm a atribuição de examinar matérias que envolvam impacto administrativo e estrutura orçamentária da Câmara, conforme dispõe o regimento, artigo 94, inciso 1. Fundamentação. No que concerne aos aspectos de competência da Comissão de Legislação e Justiça, observe que o projeto encontra-se em conformidade com a Constituição Federal, que assegura os princípios da legalidade, eficiência, publicidade e a participação popular na administração pública. Artigo 37, bem como a lei orgânica do município de Reduta. Todavia, a fim de preservar a competência do Poder Executivo na organização administrativa, foi proposta a emenda modificativa no artigo 6, de modo a fixar o prazo de 15 dias para que seja definido o órgão responsável pelas atribuições. De outro lado, também propostas emendas modificativas ao artigo 1, a fim de garantir que a divulgação seja obrigação, não mera faculdade, bem como emenda aditiva, para evitar interferência política na fila de espera. No âmbito das competências das comissões de fiscalização e justiça e orçamentária, observe-se que o projeto está conforme a lei de responsabilidade fiscal e não representa aumento de despesa, uma vez que a própria estrutura administrativa do Poder Executivo poderá desempenhar essa atividade. Conclusão. As comissões, por unanimidade, opinaram pela aprovação do projeto com emendas. Emenda modificativa número 08/2025, ao projeto de lei número 014/2025. As comissões são a mesma, né? O assunto aqui é o mesmo. A presente emenda tem por finalidade aperfeiçoar a redação do artigo 1 do projeto de lei número 014/2025, substituindo a expressão "fica autorizado" por fica obrigado, a fim de garantir maior transparência e eficiência na política pública de saúde, em especial na lista de espera do TFD. Nos termos do artigo 229 do Regimento Interno, fica o artigo 1º do projeto de lei número 014/2025, modificado no seguinte termo, onde se lê: artigo 1. Fica o município de Reduto, Minas Gerais, autorizado a disponibilizar publicamente informações relativas à lista de espera do tratamento fora do município, fora do domicílio, TFD, permitindo que os cidadãos acompanhem em andamento os seus pedidos junto à Secretaria Municipal de Saúde. Leia-se, artigo 1. Fica o município de Reduto, Minas Gerais, obrigado a disponibilizar publicamente as informações relativas à lista de espera do tratamento fora do domicílio, TFD, permitindo que o cidadão acompanhe o andamento dos seus pedidos junto à Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. As modificações propostas visam assegurar o direito à transparência administrativa e o acesso às informações pelo munícipes, em conformidade com o artigo 37 da Constituição da República, que consagra os princípios da publicidade e da eficiência da administração pública. As modificações garantem que a população de Reduto terá meios efetivos de acompanhar
tramitação de seus pedidos, fortalecendo o controle social previsto para o favorecimento indevidos, promovendo a igualdade no acesso ao serviço de saúde pública. As comissões também são as mesmas aqui, né? A presente emenda tem por finalidade ajustar a redação do artigo 6, a fim de determinar prazo para que o Poder Executivo regulamente a lei, definindo expressamente o órgão responsável pela execução das atribuições previstas. A modificação busca conferir maior segurança jurídica e eficaz às normas. No termo do artigo 229 do Regimento Interno, fica o artigo 6 do projeto de lei número 014, modificando o seguinte termo, onde se lê: artigo 6, compete à Secretaria Municipal de Saúde manter atualizada a lista de espera do TFD, garante a proteção dos dados pessoais divulgados e presta as informações adicionais aos cidadãos mediante solicitação, observando os limites da LGPD. Leia-se, o artigo 6. O Poder Executivo regulamentará no prazo de 15 dias as definições do órgão ou unidade administrativa responsável por: primeiro, manter atualizada a lista de espera do TFD. Segundo, garantir a proteção dos dados pessoais divulgados. E terceiro, prestar informações adicionais aos cidadãos mediante solicitação, observando os limites da LGPD. Emenda auditiva número 04/2025. O projeto de lei número 014/2025. Autoria, vereador Fábio da Silva. Assunto, dispõe sobre a divulgação pública da lista de espera do tratamento fora do domicílio, o TFD, no município de Reduto, Minas Gerais, e das outras providências. Nos termos do artigo 229, inciso 3, do Regimento Interno, fica agressivo ao projeto de lei número 014/2025, dispositivo com a seguinte redação: fica vedado a qualquer vereador intermediar, indicar, marcar, autorizar ou de qualquer forma influenciar o agendamento de consulta, exames, cirurgia, procedimentos médicos e tratamento fora do domicílio. Sala das Sessões, 15 de setembro de 2025. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo reforçar a transparência e a impossibilidade na gestão do TFD, evitando ingerência política no acesso dos cidadãos aos serviços de saúde. Vereador Fábio da Silva. Leitura da denúncia do senhor Luciano Luiz de Paula. Denunciante, nome, Luciano Luiz de Paula Ferreira, CPF, 055-371-16600. Identidade, MG, 15, 33, 17, 14. Data de nascimento, 31/5/1981. O denunciante vem por meio de noticiar ocorrência de prática de nepotismo no âmbito da administração pública do município de Reduto, Minas Gerais, conforme divulgado e de conhecimento público. O vereador e presidente da Câmara Municipal, o senhor Francisco Mendes Teixeira, possui seu filho, Aldri Patrick C. Teixeira, e sua sobrinha, Luziane Pereira Batista Mol, contratado pela Prefeitura Municipal, por atos da prefeita Cíntia Mesquita de Matos. O vereador Edmar Antônio Schwab possui sua irmã, Alcione Maria Schwab, igualmente contratada pela Prefeitura Municipal, também por ato da mesma prefeita. Tais situações configuram-se violação aos princípios constitucionais
que rege a administração pública, em especial o da moralidade, impessoalidade e legalidade, artigo 37, caput da Constituição Federal, ao ponto que a contratação foram feita na intenção de ter a Câmara Municipal em suas mãos, formando a maioria dos vereadores na base, além dos 3 envolvidos no ato seres do mesmo partido político novo, criando assim troca de favores entre o Executivo e o Legislativo. Outros fatos relevantes é que Luziane Pereira Batista Mol está exercendo o cargo de secretário de saúde do município, e sabemos todos nós que é a área mais utilizada para angariar votos. Inciso 2 do direito. A prática denunciada encontra-se expressa vedação legal e jurisprudencial. Primeiro, Constituição Federal, artigo 37, caput, inciso 2, estabelece o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da exigência de concurso público para investiduras em cargos e empregos políticos. Súmula vinculante, no número 13 do STF. A nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidades até o 3º grau, inclusive das autoridades nomeantes, ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, viola a Constituição Federal. Tema 66, repercussão geral, STF, traço RE 579.951 RN. O nepotismo viola diretamente os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa, sendo inconstitucional. Jurisprudência, STF, traço RE 579.951 RN. Ricardo Levantotti, DJE, 13/3/2009, consolidou o entendimento de que o nepotismo afronta a moralidade administrativa. Assim, a nomeação, contratação de parente, direito de vereadores para cargo na prefeitura, com a anuência da prefeitura municipal, caracteriza nepotismo, hipótese em que a autoridade ajusta a nomeação de parentes, vedada pela súmula vinculante número 13. Diante do exposto, requer o denunciante. Primeiro, é imediata instalação do procedimento investigatório no âmbito da Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais, para apuração da prática de nepotismo, envolvendo os denunciados, se necessário, comunicar ao MP. A notificação da Prefeitura Municipal de Reduto, Minas Gerais, a senhora Cíntia Mesquita de Matos, para apresentar justificativa acerca da nomeação e contratações. A expedição do recomendação administrativa para exoneração mediante dos contratos em situações de nepotismo. Caso não cumprindo a ação pública por ato de improbidade administrativa, lei número 8.429/1992, artigo 11, com pedido de afastamento envolvidos ou ressarcimento de eventuais danos causados ao erário. Artigo 6. Por todos os expostos, resta claro que os fatos relatados configuram nepotismo e atenta contra a moralidade e impessoalidade administrativa, razão pela qual espero o denunciante que esta representação seja recebida e devidamente apurada, a fim de cessar a prática ilícita e responsabilizar os envolvidos. Neste termo, pede deferimento. Reduto, Minas Gerais, não tem a data, Luciano de Paula Ferreira, CPF
371-16600. Identidade MG 15331714. Leitura da segunda denúncia do senhor Luciano Luiz de Paula. Denunciante, Luciano Luiz de Paula Ferreira, CPF 055-371-6600. Identidade, MG 15331714. Data de nascimento, 31/5/1981. O município de Reduto, Minas Gerais, sob a gestão do atual prefeito municipal, senhora Cíntia Mato Mesquita, procedeu à contratação da empresa FAB Confecções para confecções de uniformes escolares destinados aos estudantes da Escola Municipal Fernando Maurílio Lopes, sem a realização do devido procedimento licitatório, conforme exige a legislação pátria. Além disso, constatou que os uniformes fornecidos foram estampados não apenas os dizeres coletividade construindo junto com a comunidade, mas também o símbolo multicolorido, ambos utilizados em sua campanha eleitoral, caracterizando claro desvio de finalidades e afronta os princípios da impessoalidade, utilizando verbas e serviços públicos para programação pessoal e política do direito. Primeiro, Lei Orgânica do Município de Reduto, Minas Gerais. Artigo 30. A publicidade de ato, programa, projeto, obra, serviço ou campanha de órgão público, por qualquer meio, somente pode ter caráter informativo, educativo ou de orientação social, e dela Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37, inciso 1. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracteriza a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 4. A estampa do slogan é símbolo de campanha nos uniformes, afronta diretamente este dispositivo. 5º, Lei número 8.66/1993, Lei de Licitações e Contrato, vigente à época dos fatos, casos anteriores, à Lei 14.133/2021. Artigo 2. É obrigatório a licitação para a contratação de obras, serviços, compras, alienações, salvos exceções legais. Artigo 3. A licitação destina-se a garantir a observância dos princípios observação dos princípios e a seleção da proposta mais vantajosa. 6º, a contratação direta da empresa FAB Confecções sem procedimento licitatório foram da hipótese legais, constitui o ato irregular e nulo do pleno direito. 7º, Lei número 14.173/2021, nova Lei de Licitações, caso aplicável ao exercício financeiro vigente. Artigo 5º, as contratações públicas observarão, entre os outros, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e isonomia. Legalidade. A administração pública deve agir estreitamente dentro do limite estabelecido pela lei. Impessoalidade. O tratamento deve ser igual para todos, interessados, sem favoritismo ou diminuição. Moralidade. Igualdade. Garante o tratamento igualitário para todos os licitantes e assegura que a escolha do objeto contratual seja baseada em proposta vantajosa, não em interesses pessoais.
Lei da Improbidade Administrativa, a LIA, 14.230/2021. A lei impõe a necessidade de comprovação do dolo para a configuração de todos os atos de improbidade, tanto os de enriquecimento ilícito, quanto aos que causam prejuízo, erário ou ferem os princípios da administração pública. 8. Lei número 8.429, de 1992. Lei de improbidade administrativa. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa ao ferir vantagem patrimonial indevida em razão ao exercício do cargo. Artigo 10. Configura o ato da improbidade causa danos ao erário. Artigo 11. Atos que atendem contra os princípios de administração pública, naturalmente, legalidade, impessoalidade, moralidade, lealdade às instituições. 9. A conduta narrada se amolda em especial ao artigo 11, por ofensa à moralidade e à impessoalidade. 10. Jurisprudência e súmulas. STF, ADI 6.522/DF. É vedada a utilização de publicidade oficial para promoção pessoal das autoridades. STF, número RE 2.175.480, reconhece-se a legalidade em caso de autopromoção dos agentes públicos com recursos estatais. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos expostos, requer-se: primeiro, que seja recebida a presente denúncia pela Câmara Municipal de Reduto, Minas Gerais, na pessoa do senhor presidente, vereador Francisco Mendes Teixeira, que seja instaurada a devida comissão de investigação para apuração dos fatos da prefeita municipal Cíntia Mato Mesquita, nos termos da Lei Orgânica Municipal do Regimento Interno dessa Casa. Que seja tomadas as providências legais cabíveis, inclusive encaminhamento ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para a sua apuração de atos de improbidade administrativa e eventual responsabilidade civil, administrativa e política. Quatro, que seja determinada a medida sustação de qualquer prática de promoção pessoal, à custa do erário, assegurando-se o respeito aos princípios constitucionais da administração. Pede deferimento. Reduto, Minas Gerais, sem a data também, setembro de 2025. Assinatura do denunciante, Luciano Luiz de Paula Ferreira. Essas denúncias do senhor Luciano vai ser encaminhada para o jurídico dessa casa, para que seja analisada e tomadas as decisões e apuradas essas denúncias aí cabíveis. Palavra franca ao senhor Ulisses, na tribuna popular. Boa noite, senhores vereadores, né? Boa noite, Chico, presidente da casa, né? No seu nome também eu cumprimento os demais vereadores. Cumprimento também a todos que estão assistindo na rede social, né? A todos que estão aqui presentes. Dizer que é uma alegria muito grande voltar aqui nessa tribuna, né? Poder usar a palavra aqui, mas ao mesmo tempo também preocupado, né, com possíveis perseguições que poderão vir depois, né? Sempre é assim, né? Às vezes falar a verdade, a gente sofre depois, às vezes, algumas perseguições, né? E dizer que o clima está tenso, né? Começou a aparecer algumas denúncias, né? E eu creio que deva aparecer outras, né, logo em seguida, né? Eu vim aqui, na verdade, falar aqui, defender, né, dois ex-colegas de trabalho, né? Que é a Michele e o Ricardo, né? Ricardo, inclusive, até amigo do vereador Zé Fernandes, né, Zé? E os dois foram injustiçados, né? De maneira que a gente não pode ficar calado, entendeu? De maneira que a gente tem que se manifestar, uma vez que a gente conhece o que está acontecendo, né? E são pessoas idôneas, né? Pessoas que trabalharam ali no setor epidemiológico, né? Que
cumpriram suas funções, né, enquanto estava ali no emprego público, né, e que foram prejudicados pela administração atual que aí está, né. Quero deixar claro aqui, né, primeiro falar que o princípio da legalidade, né, está na Constituição, né, está no artigo 5º, inciso 2º, né, e ele diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né. E isso serve para a gente e serve também para o Executivo Municipal. E, no meu ver, né, a decisão que ela tomou aqui, ela está agindo contra a legalidade, né? E se ela está agindo contra a legalidade, ela está agindo contra a lei, né? E é papel do legislativo, né, dessa casa, né, averiguar isso também, né, que depois eu vou sentar com eles, né, para fazer uma denúncia formal, né, e deixar aqui nessa casa, que se de fato for constatado que ela está agindo contra a legalidade, esses 2 servidores voltarem para o emprego deles, né, voltar a trabalhar. É o que seria mais justo, né? E isso sem contar em restituir os salários que eles, né, deixaram de receber, né, todo o transtorno que eles passaram, né, com inúmeras dificuldades, né. Só para poder, né, dar contexto aqui, né, o princípio da legalidade ele é usado em vários âmbitos, né. No âmbito particular, né, os cidadãos podem fazer, né, tudo que a lei não proíbe, né. Então, tudo que a lei não proíbe, o cidadão pode fazer. Né, confere liberdade individual, né, protegendo os indivíduos de restrições não previstas legalmente, né. No âmbito da administração pública, né, a administração pública só pode fazer o que a lei expressamente permite, né, ou seja, se a lei não permite, ela não pode fazer, né. Se ela fizer, está agindo contra a legalidade. Então, a atuação do poder público ela é estritamente limitada pela lei, né. Tem que ter uma lei que permite ele fazer algo. Se não tiver, não pode, né. No direito penal, né, garante uma conduta, né, garante que uma conduta só possa ser punida se tiver previamente definida em lei, né, evitando autoritarismo, né, abuso, né. Haja vista aí o que Alexandre de Moraes tem feito aí, né, e tem visto aí que ele tem comido a Constituição, né, depois defecado ela, né, porque não está respeitando o que está escrito lá, né, apesar de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, isso não confere a ele autoridade acima da Constituição, né. Então, esse artigo 5º da Constituição, que fala sobre a legalidade, serve para todos nós, né, independente do cargo político, né, do cargo executivo, da função pública, do emprego público, né, então, todos nós devemos andar debaixo da lei, né, é fato. Então, lá atrás, o Gilcélio, né, o BIM, quando pegou o último ano do Gilcélio, deu um processo seletivo público, que é o meio de contratação dos agentes de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. E aí foi feita a convocação da Michele e do Ricardo, uma em 2020, né? Está aqui as 2 portarias, depois se os vereadores quiserem verificar, né? Uma foi feita em 2020, a outra em 2021. Ok, nomearam eles, né? Convocaram eles, nomearam eles. Então, agora, em 2025, não sei aonde que ela tirou essa ideia, né? Da onde que surgiu essa magnífica ideia, né? Como disse o doutor Abraão, né? Foi uma estuntice, né? Da parte do jurídico deles, nomearam eles novamente, com a falácia que estava corrigindo a nomenclatura do cargo. Ora, se lá atrás, em 2020 e em 2021, eles eram agentes de combate às endemias já nomeados pela portaria, por que a portaria nova fez a mesma coisa? Nomeou eles novamente como agente de combate às endemias, se era para corrigir a nomenclatura do cargo. Ou seja, não corrigiu nada. O que fez foi prejudicar os dois. Por quê? Porque o João, né, ele estava com um processo já tramitando na justiça, né, de primeiro grau, um pedido de um mandado de segurança com pedido de liminar, né, para tomar posse, uma vez que os contratos dos agentes de endemia, agentes de saúde, está precário no sistema, né, está precário no sistema da prefeitura e no sistema do Tribunal de Contas, né. Depois eu vou provar para vocês que tem um relatório aqui falando isso. Então, quando ela fez essa nomeação do Ricardo e da Michele, o João, olha o nome dele aqui, João Carlos dos Santos, pegou essa brecha, essas 2 portarias, anexou lá no processo dele. Então, o juiz ele foi e deu um despacho. Ele falou, ora, se tem nova contratação, né? Está aqui o despacho dele. Ó. Diante do exposto, com fundamento, né, o artigo 7º, inciso 3º, da Lei 12.016 de 2009, defiro a liminar para, né? Ou seja, aceitou a liminar, né? Deferiu ela. Então, determinar que a autoridade coatora proceda à imediata nomeação e posse do impetrante ao cargo de agente de combate às endemias, sob pena de multa diária de R$ 500, limitada a R$ 30 mil em caso de descumprimento. Então, falou com o executivo, ó, você tem que nomear o João Carlos. Se não nomear, multa diária de R$ 500 a R$ 30 mil, né, o limite. B,
suspender os efeitos, suspender, olha bem a palavra, suspender os efeitos das nomeações de Michele Aparecida de Souza Quinupe Silveira e Ricardo Albuquerque Rezende, até decisão final. Até decisão final, ele falou para suspender essas portarias que ela fez de forma errada, né? Caso sejam confirmadas como, contratações irregulares, né? Se a contratação for mesmo irregular, do Ricardo e da Michele, né? Para os cargos do impetrante, né? O que ele está dizendo? Se realmente as contratações da Michele e do Ricardo for irregular, então, até que se decida ter uma decisão final, suspenda o efeito da portaria. Porque ele entendeu que fez uma nova contratação e não fez. Né? Ela não fez nova contratação, o menino está trabalhando desde 2020 e 2021, né, na prefeitura. Então, está muito claro aqui que ele não pediu para poder exonerar nenhum dos dois, né? E nem revogar a portaria. Ele pediu para suspender. Então, o que acontece? Na justiça, tem um ato jurídico, né, que se chama repristinação, né, que ele pode fazer o quê? Voltar os efeitos do que estava anteriormente, né, e tem que ser expresso. Então, quando ela recebeu esse despacho, ela poderia, nessa portaria que ela fez para suspender a outra, ela poderia ter voltado o efeito da primeira, que o Juscelio fez, entendeu? E os dois continuariam trabalhando até a decisão final, ou seja, não prejudicaria ninguém, né? E aí depois averiguaria os fatos, né? Olharia o que aconteceu, o que não aconteceu, e decidiria, né? O juiz decidiria lá no final, né? Eles tendo a ampla defesa do contraditório. Mas não, correram lá, chamaram os dois, demitiram os dois e estão até hoje desempregados, né? Arcando com todas as consequências, pagando advogado, né? E tendo vários problemas, até de saúde, igual a Michele, né? Passando por vários problemas de saúde, por causa dessa questão dessa demissão, né? Então, era uma coisa simples de se resolver, né? Que preferiram tomar essa decisão. E aí, né, que vai, em contrapartida do que eu estou falando, né, está movimentado lá no Tribunal de Contas uma denúncia desde a época do mandato de Juscelio, né? E agora saiu um relatório, o segundo relatório que sai, e eles não conseguem definir um relatório final porque o Executivo não manda as documentações que eles pedem, né? Pede uma série de documentações e eles mandam só o que convém, né? Só a parte que interessa, né? E aí não consegue definir, né, dar um desfecho para tal situação, né? Mas aí, olha para você ver, nesse último relatório, né, depois de tudo que eu anexei lá no processo, na denúncia, né, teve várias colocações aqui, e uma delas aqui, né, que é a E, né, decisão judicial sobre os agentes de combate às endemias, né, que eu anexei essa decisão lá. E aí o Tribunal de Contas colocou aqui, a permanência desses agentes na Prefeitura de Reduto está amparada pela Lei Complementar número 22 de 2023, nos termos do artigo 2º, parágrafo 6º e 8º. Então, estão resguardados pela lei municipal. Então, por que eles foram demitidos, né? Por que ela agiu fora da legalidade? É uma lei que o município passou nessa casa, foi aprovada por vocês, vereadores, pelos senhores, né? Perdão chamar vocês, né? Pelas vossas excelências. Então, se foi aprovado aqui, se seguiu os trâmites legais, por que ela está agindo fora da legalidade? E agir fora da legalidade não é um dos meios, às vezes, do prefeito perder o mandato dele? Então, a gente vai protocolar aqui nessa casa, né, uma denúncia formal sobre essa questão do Ricardo e da Michele, para que ela arque com essas decisões que ela tem tomado de forma arbitrária, né? Não está observando a lei, não está seguindo o que a lei fala, né? E aí, olha para você ver como é que está aqui o contrato desses agentes lá, né? Contratação, no relatório, né? Contratação dos agentes de saúde, né, do PSF, né? A CS e a CE. Os agentes de combate às endemias, né, e agentes comunitários de saúde não são servidores temporários. Está falando aqui, não são servidores temporários. Então, lá está contrato temporário no sistema deles, lá no Tribunal de Contas, de forma errada, porque a Prefeitura não manda os documentos que precisa para consertar lá, entendeu? Então, está chovendo esse monte de mandato de segurança por isso, né? O juiz pega lá a ação, aí ele olha lá no portal de transparência, contrato temporário, mas a Lei 11.000 não permite, né? A Lei 11.350 não permite, aí vai lá no Tribunal de Contas, no CAP-MG, que é onde faz a informação desses registros, contrato temporário. Ora, então isso realmente está com contrato temporário, está com contrato precário, não pode. Então vou conceder liminar para quem está entrando na justiça, né? E aí vai chover de ação, como tem chovido de ação aqui no município com relação aos agentes, né? Mais uma ganhou, né? Então está aumentando o quadro de agente de saúde, o município não vai ter dinheiro para pagar esses salários depois, porque a verba só vem para 18 agentes, né? Está aumentando agora para 20, né? Está aumentando mais 2. Então, tipo assim, por causa de uma ação que às vezes ela deixa de observar, de uma lei que ela deixa de cumprir, né? Ela prejudica uma série de pessoas, né? E isso tem que ser responsabilidade do prefeito.
né? Se ela assumiu a prefeitura, né, e achou que ia dar conta, né, ou pensou que ia dar conta, a gente torce para dar conta, né? A gente torce por isso, a gente torce por reduto, mas a gente não pode deixar também esses casos e virando bola de neve, né? Que aparece um caso hoje, outro amanhã, só mais um minutinho, senhor presidente. Um caso hoje, outro amanhã e ninguém faz nada, isso vai virando uma bola de neve, né? Chega um momento que ninguém consegue mais, às vezes, até trabalhar, né? A gente fica tão chateado com a situação, né? Perde o tesão, né, perdão da palavra, né, de às vezes ir para o trabalho. Então, olha para você ver, aí ela segue falando aqui, ó, os agentes, né, não são temporários nem efetivos, ou seja, não é concursado também não tem direito à efetividade não. Devem ser admitidos em caráter permanente, ou seja, permanente não era para ter sido desligado os dois, né, por tempo indeterminado e via de regra para o processo seletivo público, que é o caso deles, eles fizeram processo seletivo público, né. Vale lembrar que a Lei 11.350 de 2006 não proíbe que sejam admitidos por concurso público, né, haja vista que eu estou com concurso público, né, a Joyce, né, concurso público também, que é filho do Josias, né, a Érica, a Andréia, tem vários que passou no concurso, então tomou posse, né, concurso público. Então, a Constituição permite que seja concurso público ou processo seletivo público, né? Isso, no início, gerou grande debate aqui nessa casa também. Então, ela está pedindo aqui, né, aí segue aqui o relatório, pedindo para a Prefeitura mandar, né, o edital do concurso público, até hoje não foi mandado para lá também, o concurso público agora de 2023, né, está faltando documentos lá desse concurso, e até está punindo o Gilcélio aqui, falando aqui que vai realmente multá-lo, né? Está escrito aqui que vai multá-lo, né? Porque ele descumpriu, né? Não está cumprindo porque estão pedindo lá, então vai multar ele, já não tem jeito mais, né? Ele vai receber uma multa. E aí eu trouxe isso para os senhores vereadores, porque muitos ficaram falando, mas ela está fazendo porque pode fazer, porque veio uma decisão judicial falando que ela podia fazer e tal, e não é isso que aconteceu, né? Um dia o Bibi estava lá no salão do Edson, expliquei para ele a situação, né, Bibi? E para ele entender o que estava acontecendo, né? Então, a prefeitura, para falar que ia ajudar os dois, o que ela fez? Ela entrou com um recurso, né, na segunda instância, perdeu, deu recurso desprovido, né, é óbvio que iria perder, né, e aí agora ela manteve a decisão do primeiro grau, né, que foi conceder, no caso, a contratação do João, né, tomar posse, né, e agora eles entraram com embargos de declaração, para esclarecer algum ponto obscuro e tal, mas não vai dar em nada isso aí, a verdade é essa, né. Verdade que quem pegar isso aí para olhar, vai olhar a decisão do primeiro grau, segundo grau, e não vai acolher esse embargo de declaração. Vou te dar para você um minutinho. Então, ponto final. Concluir. Eu vou pedir nessa casa, né, que seja feito, depois que essa denúncia chegar aqui, a averiguação dos fatos. E se ela realmente descumpriu a lei, se ela realmente mandou esses dois funcionários de forma arbitrária embora, que essa casa tome as providências cabíveis, né? Que seja aberta uma CP, uma CPI, se realmente ela agiu contra a legalidade, né, ela tem que ser punida, né? Todos nós temos que ser punidos quando nós agimos fora da legalidade, né? E ela não pode ser isenta disso também, não, né? Apesar de ser prefeita, não pode ser isenta disso. Então, é isso que eu quero trazer. Então, hoje, todos os vereadores estão cientes da situação do Ricardo e da Michele, né? Amanhã ou depois, não pode falar que não está sabendo, né? Que não sabia o que aconteceu, ela fez porque ela poderia fazer, que a decisão judicial resguardava. Então, a gente sabe que nada disso é verdade, né? A verdade, eu esclareci que hoje para vocês, para os senhores vereadores, né? Toda a população que está assistindo também está sabendo da verdade, né? Então, os dois podem andar de cabeça erguida no município, né? Eles foram demitidos de forma irregular, ilegal, né, e arbitrária, né, uma vez que não tem isso em decisão judicial nenhuma. Tá joia? Eu agradeço a oportunidade ao senhor vereador Chico, né, presidente da casa, aos demais vereadores, e assim que possível vou providenciar. Pode trazer, aqui, vai ser averiguado, porque essa casa aqui vai trabalhar com transparência e com respeito ao povo. Não pode trazer. Né? A sessão está suspensa por alguns minutos.